Pronto. Bom dia, como se a gente tivesse começado agora. Samuel está entrando nas aulas de hoje? Ele entrou. Entrou, né? Vamos lá. Nosso assunto, aposto e vocativo. Já ouviram falar sobre isso? Não. Nunca? Vamos lá. Essas duas palavrinhas, a gente viu lá na relação de sujeito e predicado, a gente falou sobre termos essenciais, certo? Estão me ouvindo? Certo. Pronto. A gente falou sobre termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Em algumas orações, a gente vai encontrar uma oração sem sujeito, mas que o predicado está sempre presente. Então, isso quer dizer o seguinte: eu tenho aquilo que é essencial, que é necessário, que é imprescindível para que eu tenha a formação de uma oração, e eu tenho termos acessórios. No caso, vocativo e aposto, eles são termos acessórios. Aí ele diz o seguinte: chamamos acessórios porque eles não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Os acessórios são, aqui eu coloquei como exemplo, mas a gente não vai estudar essa parte. Nosso trabalho mesmo agora vai estar relacionado ao vocativo e ao aposto. Mas eu trouxe outros exemplos de termos acessórios, que são adjuntos adverbiais e adjuntos adnominais. Isso quer dizer que se eu não tiver esses termos na oração, eu vou continuar entendendo o enunciado, que eles não são necessariamente obrigatórios, mas que se eles estiverem lá, eu vou precisar identificá-los quando for solicitado. Certo? Certo. Beleza. Vamos lá. Aposto. Aqui, quem é aqui? Samuel e a Brenda. Olha aqui, ó. Aposto. Considere a relação de sentido entre os elementos deste par. Deste par. Olhe para cá. Astecas. Quem foram os astecas? Antigo povo mexicano. Aí ele coloca duas orações diferentes. Dois períodos. Os astecas foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Os astecas. Quem eram os astecas? Antigo povo mexicano, foram massacrados pelos espanhóis em 1521. A primeira oração está enxuta, está limpa. Você consegue entender o que quis dizer? O que foi que o autor quis falar na primeira oração? Não muito. O sentido. Os astecas, primeiro ele disse quem eram os astecas. Tá aqui, né, ó. Os astecas, antigo povo mexicano. Aqui é uma informação que você tem como se fosse uma espécie de vocabulário, de verbete, tá bom? Aí eu tenho a primeira oração. Os astecas foram massacrados, dizimados, mortos pelos Tia, você tá me espanhóis. escutando? Tô. Ah, Foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Essa é a primeira oração, primeiro exemplo. Na segunda, os astecas, que é o antigo povo mexicano, foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Qual a diferença da primeira para a segunda oração? A primeira fala o que aconteceu com eles e a segunda diz quem são eles? A primeira dá só a informação do que realmente aconteceu com eles. A segunda vem mais explicada. Porque se eu não sei quem são os astecas, eu tenho, entre vírgulas, uma explicação de quem foram esses povos. Tudo bem? Sim. Olhem o exemplo. Olha o que ele está falando sobre esse exemplo. O aposto é usado para
esclarecer, detalhar melhor o significado do nome ao qual ele se refere. Nessa oração, ele está detalhando. Tia, Oi, você pode explicar de novo? não entendi. Você pode me explicar de novo? Vamos lá. Olha aqui, é a Brenda? Sim. Brenda, vamos lá. O aposto, a gente ainda não viu a explicação completa. A gente está nos exemplos primeiro, tá? Considere, olha para cá, considere a relação de sentido entre os elementos deste par. Primeiro, ele colocou aqui como se fosse uma espéciezinha de asterisco. Astecas, antigo povo mexicano. É uma informação que ele está dando para você. Na primeira oração, ele diz assim, ó, os astecas foram massacrados, e massacrados é que eles foram dizimados, que eles guerrearam, que eles foram mortos pelos espanhóis em 1521, certo? Essa é a primeira oração que ele está te dando. É uma informação que os astecas foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Na segunda, olha aqui o que ele fez. Ele pegou essa informaçãozinha de quem eram os povos astecas e colocou dentro da segunda oração. Os astecas, vírgula, antigo povo mexicano. Ele está fazendo uma referência e dizendo a você, explicando, esclarecendo quem foram os astecas. Foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Na primeira oração, eu tenho só a informação do que aconteceu com eles, com o povo asteca. E na segunda oração, no segundo exemplo, ele está dizendo quem foram os astecas e o que aconteceu com eles. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. Aí o que é o aposto? O aposto é usado para esclarecer, detalhar melhor o significado do nome. Isso aqui é uma explicação pontual sobre esse exemplo. A gente vai ver que o aposto tem várias outras funções. Nesse exemplo que eu dei para vocês, foi para esclarecer quem foram os povos astecas. Aí ele diz assim, ó, num ato de comunicação, numa conversa, num diálogo, utiliza-se o aposto principalmente para explicar, enumerar, resumir ou especificar um outro termo. Atenção, o aposto é utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar. Nesse exemplo aqui, no primeiro, ele colocou só o que aconteceu com os astecas. Mas aí, se por acaso eu não sei quem são os astecas, quem foram os astecas, ele colocou essa especificação entre vírgulas. E isso é o aposto. Os astecas, antigo povo, a explicação sobre quem foi esse povo, foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Tudo bem até aqui? Sim. Posso ir adiante? Sim. Deixa eu apagar aqui. Sim. Pode. Tudo bem, Samuel? Pronto. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos, parêntese ou travessão. Vocês viram aqui no exemplo? Ó. Nesse exemplo, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. A pausa que ele está se referindo é essa pausa que tem aqui, ó. A vírgula que está aqui e a vírgula que está aqui. É uma espécie de pausa para que eu faça a minha explicação. Certo? Certo. Beleza. Vamos lá. Exemplos.
Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Qual é o fator que me mostra que eu estou fazendo uma explicação aqui dentro desse texto? Quem é Maria? Irmã de Bernadette. Não é qualquer Maria. Aqui eu estou esclarecendo sobre qual a Maria que eu estou falando. Então, o esclarecimento vem sobre o termo Maria. Maria, que é a irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Esse que está destacado aqui em vermelho, que é a especificação, que é o esclarecimento, é chamado de aposto. Nesse aqui está marcado entre vírgulas. A pausa que eu tenho para explicar o termo Maria, para especificar quem é que eu estou falando, sobre quem eu estou falando, está entre vírgulas. Na outra frase, na outra oração, gosto de tudo o que servem no restaurante. Olha aqui os 2 pontos, ó. Tá vendo aqui que ele falou que eu tenho essa marcação de pausa com 2 pontos também? Aí eu gosto de tudo que serve no restaurante. Quais são os exemplos que eu estou dando? Os peixes, as carnes e as sobremesas. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Aqui é um aposto. Esse aposto, enquanto esse aqui eu estou esclarecendo, aqui eu estou exemplificando, certo? Certo. Aí eu tenho, na outra frase, na outra oração, a Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Entre parênteses, quando eu estou falando de Semana Santa da Sevilha, o que eu estou significando aqui, ó, exemplificando para vocês? É qualquer comemoração? Não. É o quê? A maior festa religiosa da Europa. A maior festa religiosa da Europa. Aqui eu estou especificando que tipo de festa é essa. Marcado entre parênteses. Olha as pontuações. Na primeira, eu estou colocando essa informação, esse esclarecimento entre vírgulas. Na segunda, que eu estou enumerando, eu estou colocando depois de 2 pontos, que aí eu venho com a sequência de informações. Na terceira, entre parênteses, que eu estou especificando, não é qualquer festa, não é qualquer comemoração. Eu estou falando da maior festa religiosa da Europa. Estou aguardando você anotar, tá, Isabelle? Quem quiser também anotar as informações, por favor, fique à vontade. Tá tudo riscadinho, mas dá para entender, né? Podemos? Próxima explicação? Pode. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Aqui eu tenho o uso do travessão para marcar essa pausa. E para especificar quem é Chico Buarque. Quem é? É qualquer pessoa? É qualquer um? Não. Ele é quem? Um dos maiores compositores da música brasileira. E essa pausa, para especificar um termo mencionado anteriormente, vem marcado entre travessão. Tudo bem? Certo. Agora eu vou trazer esses exemplos bem explicadinho para vocês. Aqui eu coloquei geral e agora eu vou colocar específico. Vou só apagar aqui. Pronto. Então vamos lá. Tipos de aposto.
As classificações que eu falei para vocês, tipos de aposto. Segundo a intenção do discurso, da fala, do ato de comunicação, o aposto pode ser classificado em, primeiro, se eu não me engano, são 7. Primeiro, explicativo. Oferece uma explicação sobre o termo anterior. Olhem aqui os 2 exemplos. A geografia, que é o estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Aqui eu estou explicando o termo mencionado. Qual foi o termo mencionado inicialmente? Geografia. Geografia. Estudo da Terra, porque geo é terra e grafia é estudo, né? Então aqui, ó. Vala-me Nossa Senhora, o negócio passou, foi direto. Aqui. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Aqui eu tenho um termo explicando, ó. Isso aqui, estudo da terra, é uma explicação sobre o termo mencionado anteriormente, que é geografia. Na segunda, Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essa ficha. Chego com o papel e digo assim, ó. Deixa eu procurar. Maria, lá da cantina, tá chamando você. Se eu chegar e disser só Maria, você pode não saber quem é. Mas eu estou explicando quem é a Maria. Maria, a moça lá da cantina, está chamando você. Certo? Isso é um aposto explicativo. Tudo bem? Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Sofia? Brenda, Alana? Sim, Posso Sim. dar continuidade? claro. Vamos lá. Agora eu tenho o distributivo. Esse daqui pode ser que tenha alguma dúvida na hora do entendimento. Mas vamos lá que ele é simples. Retoma as explicações sobre os termos. Contudo, essa explicação ocorre de maneira separada na oração. Como? Exemplo. Vitória e Luiz foram vencedores. Vitória e Luiz foram vencedores. Pegar minha canetinha aqui, ó. Aquela faz a retomada. Olhem para o meu exemplo aqui, ó. Aquela faz a retomada do primeiro termo mencionado. Tá vendo aqui? Aquela na corrida. Vitória ganhou na corrida. Este, que é o último termo mencionado, é o Luiz. Este no atletismo. A distribuição é na ordem cronológica em que esses termos aparecem. Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela que foi a primeira mencionada, tá aqui, ó. Aquela, que é a Vitória, venceu na corrida. Este, que é o último termo mencionado, que é o Luiz, venceu no atletismo. Olha o segundo exemplo. Adoro João e Maria. Um, que é o João, é o exemplo de calma. A outra, que é a última mencionada, que é a Maria, de agitação. Eles são explicados, distribuídos, de acordo com a ordem que eles aparecem no texto. A gente vai ver isso também quando a gente for trabalhar a colocação pronominal, porque a gente vai utilizar os pronomes para fazer essa marcação de acordo com o que aparece no termo. Geralmente aparece assim, ó, respectivamente, nesta ordem. O primeiro que aparece, essa distribuição vai nomear o primeiro e depois o segundo. É isso que ele está fazendo nesse daqui.
Deu para vocês entenderem? Sim. Alana, Brenda, Sofia, Samuel. Sim. Na distributiva, oi? Alguém com dúvida? Não. Ó, na distributiva, ele vai fazer uma especificação, uma explicação, de acordo com a ordem que os termos aparecem. Olhem de novo os exemplos. Eu vou apagar, só para que não fique nenhuma dúvida. Tá aqui, ó. Vitória e Luiz foram os vencedores. Primeiro termo mencionado, vitória. Então, essa primeira explicação, aquela, se refere à vitória. Vitória venceu na corrida, aquela na corrida, que é a vitória. E este, que é o último termo mencionado, e é o Luiz, venceu no atletismo. Na distributiva, ele vai especificar, explicar de acordo com a ordem que o termo aparece na oração. A mesma coisa, adoro João e Maria. Que é o João, que é o primeiro termo que aparece, é o exemplo de calma. E a outra, que é a Maria, é um exemplo de agitação. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, a gente falou do segundo. A primeira, agora a segunda. Pronto. Vamos para a terceira. Enumerativo. Simples. Aposto enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separados por vírgulas. Olha o exemplo. Não levava na bolsa, levava o que precisava. Onde foi que eu li não levava, gente? As vistas já estão ficando misturadas aqui. Na bolsa, levava o que precisava. 2 pontos, sequência de informações enumeradas, separadas por vírgula. Levava roupas, biquínis e toalhas. Na enumerativa, eu tenho explicações sobre o termo. Qual é o termo? O que ela levava na bolsa. Eu tenho essas informações numa sequência separada por vírgula. Dá para vocês entenderem, visualizarem? Tá aqui, ó. Sequência de explicações separadas por vírgula. Claro que se eu tiver mais informações, eu vou separar por vírgula e o último termo eu vou colocar o izinho aqui, tá? Outra marcaçãozinha que eu tenho, ó, essa explicação de enumeração vem depois de 2 pontos. É como se eu fosse fazer uma lista. Faça uma lista para ir ao supermercado. Aí você começa ditando, né? 2 pontos. Arroz, feijão, açúcar, café, leite e biscoito. Certo? Qual é a explicação que eu estou tendo? O que eu estou enumerando? A minha lista de supermercado. Certo? O programa de hoje, agora deu água na boca falar disso, né? O programa de hoje é praia, pizza e cinema. Olha o sorriso da Brenda. Ou se fosse a Cíntia. Né? E nada disso tá podendo acontecer. A não ser assim, a gente, praia é impossível, né? Não pode. Pizza e cinema a gente pode ainda organizar, né? Faz ali uma salinha de cinema, deixa tudo escurinho, pede uma pizza, mas a praia... Só quem mora assim, na beirada da praia é que tá conseguindo. Eu vi no jornal que teve uma família que foi, né, pra lá. A guarda municipal foi lá para conversar com eles e tirar eles da praia. Eu ainda pensei que se por acaso não tivesse ninguém, né? Porque não pode aglomerar, não pode ficar muito próximo. Aí na minha imaginação eu pensei assim, mas se eu vou, só eu e minha família que já está convivendo esse tempo todinho, e fico só a gente ali na praia, não pode. A guarda municipal vai lá e dispersa todo mundo, manda para ir para casa, porque se não for vai ser multado. Então aqui, ó, sequência de informações
de ideias separados por vírgula que explica o termo anterior. Qual é o termo? O programa de hoje. Praia, pizza e cinema. Certo? É. Aqui em aposto enumerativo. Vamos para o próximo. Comparativo. Aposto comparativo. A garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital. A garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital. Qual é o termo que ele está explicando aqui? A garota? A garota. Esse é o termo explicativo. A garota. Não é qualquer garota. Ela parecia estar desacordada. Foi levada para o hospital. Esse que parecia está explicando o termo a garota. Enquanto... Minha gente, quando fala de comida, minha boca começa logo a salivar. Do doce... Eu também. E é porque ainda até longe da hora do almoço, né? Que horas são? Agora que são 9h30, minha gente, só vamos almoçar 1h da tarde. Dá até tempo para sentir fome e ter água na boca. Doce. Ó, do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Qual é o termo que está sendo explicado? Doce. Doce. Manjar dos deuses, perfeição. Embora a gente não saiba o sabor do doce, mas quando a gente pensa assim, manjar dos deuses, já dá água na boca, né? A gente já fica assim, imaginando uma coisa bem gostosa. Eu penso logo em pudim, que eu amo pudim. Do doce... Eu penso em chocolate. Não, na verdade, eu sou uma formiga, mas eu não posso ser, né? Então, eu falo assim do pudim, porque é uma coisa que é mais pra mim. Todo mundo fala assim, é super simples fazer, mas eu nunca tentei fazer, porque vai que dá certo. Se der certo, eu vou querer fazer toda hora, então é melhor nem tentar. Então, vamos lá, ó. Do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Então, ó, o termo que está sendo explicado aqui é o termo doce, manjar dos deuses, em termos de aposto comparativo. Tudo bem? Tia, Oi! eu fiz brownie nesses dias. Ai, não me fala. Quem tá falando isso é a Alana. Não, é a Brenda. É a Brenda. Ô, Brenda. Quando a gente voltar, tu faz o brownie, tu leva um pedacinho pra eu provar, pra saber se realmente tu sabe fazer. Quando a gente voltar, tu fala assim, tia, pode ser só... A gente não faz o brownie dividindo nos quadradinhos assim, ó. Tu pode pegar o menor pedaço pra mim, não tem problema. É só pra te aprovar, não tem nada. Tá bom. Viu? Tá bom. Tá. Tudo bem até aqui, meus amores? Sim. Samuel tá aqui, Samuel tá tão calado. Samuel não tá aqui. Foi assim na outra aula também. Aparece só o nome dele, ele não liga a câmera, deixa no mudo. Ah, ele não tá aqui também, não. Meu Deus. Some. Vamos lá. Próximo. Resumidor ou recapitulativo. Recapitulativo é recapitular, é pegar a informação novamente e rever, tá? Então tem aqui, ó, resume os termos anteriores do enunciado. Olha esse daqui. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso, olha aqui, ó. Tudo isso, esse tudo isso está se referindo a quê? A tudo que foi mencionado aqui, ó. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Por isso que ele está sendo chamado de resumidor ou recapitulativo, porque ele pega as informações que já foram dadas anteriormente e resume tudo, certo? É. Olha o segundo exemplo. Paz e sossego.
Esses, referência a paz e referência a sossego, são os meus desejos para as férias. E a gente, eu não quero O paz meu e sossego, também, não. tia. Hã? É os meus também. Porra, eu não quero, não. Eu quero é agitação, eu quero é praia. É, tia, eu entendo. Sabe o que é? Porque assim, eu tava falando aqui pro meu marido, eu disse, olha, quando acabar essa suspensão de atividade, essa quarentena, como eu vou dar aula em Campo Maior, de Campo Maior a gente já passa direto para Luiz Correia. Quando for liberado, eu vou dar aula, já levo minha cachorrinha cheia das minhas coisas, né? Do meu paninho de bumbum. E de lá a gente passa direto. Isso é só um sonho, porque a gente não sabe nem quando é que vai ser liberado isso, mas a gente fica com vontade, né? Então a gente quer sair, quer ir pro shopping, quer ir jantar fora, porque tá só em casa, gente. Ei, tia, Pô, se chegar a notícia assim dizendo, menina arrombou shopping, é eu, tá? meu Deus, que horror! Aí eu vou ter que dar depoimento e dizer assim, meu Deus, ela é minha aluna, ela me avisou que faria isso. Que horror! Não quero ser cúmplice, tá? Eu tô fingindo que eu não tô ouvindo essa informação. Acho que vai ser um monte de gente fazendo isso. Não, tem assim, eu vi ontem no jornal, não foi no jornal não, acho que foi uma coisa no Instagram. Tem assim, a reabertura dos shoppings, sem aglomeração. Na porta do shopping, 9h50 da manhã, tá aquele tumulto de gente esperando abrir. E vai ser assim, gente, não adianta, o povo tá desesperado. Assim que iniciaram esse Pois é. processo de fechamento das lojas, e alguns ainda funcionavam, o supermercado, por exemplo, que aqui tem o supermercado, acho que vocês devem conhecer, como Extra, Bom Preço, que vende roupa, eletrodoméstico. Então, quando tinha alguma promoção de eletro, o supermercado ficava lotado. Promoção de bebida, promoção de eletrodoméstico, de peças de roupa, não sei o quê. O povo corria. Eu fui uma vez, eu saí de casa, nesse período que a gente está trancafiado, eu saí de casa do dia 16 de março até agora, 3 vezes, para resolver problemas, né? Tive que buscar umas provas lá na casa do professor Fernando, tive que ir ao banco resolver um negocinho e fui ver minha avó esse final de semana agora, na sexta-feira. Teve uma vez que, nesse dia que eu fui resolver, a primeira coisa eu quis ir no supermercado com meu marido, né? Gente, quando eu cheguei na porta do Extra, no estacionamento, eu não tive coragem de parar o carro. Porque quando eu olhei, o estacionamento estava lotado. E toda vez que você sai de casa, que você pensa assim, básico, né? Supermercado é um serviço básico, é essencial, você precisa se alimentar. Mas eu não entendo como é que tem tanto dinheiro e tanta gente no supermercado o tempo inteiro. Independente da hora que você for, se tem promoção, se não tem, tá sempre cheio. Porque eu penso assim, será que eu tô puxando? Já que eu não posso ir para lugar nenhum, mas eu posso ir ao supermercado, eu vou passear no supermercado. É só isso que está acontecendo. É a única explicação plausível para isso. Então vamos lá. Aqui. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Esses faz um resumo, uma recapitulação sobre quais são os meus desejos para as férias. Paz e sossego. Resume a minha vontade. Tudo bem? Tudo. Beleza. Próximo. Quando a gente voltar às aulas na escola, nem férias, mas a gente vai ter. Vai não. É verdade. Pela programação, a gente vai ter uma semana. Pelo Uma que semana. foi. Hã? Uma semana. Uma semana. Uma semana assim, roupa, a gente tem aula, vocês têm uma prova ou uma aula na sexta-feira, aí começa o final de semana. Aí fica de segunda à próxima sexta sem aula, aí na segunda seguinte já tem aula. Mas, gente, né? É o dos males o menor. É o que nos aguarda, realmente. É o jeito. Vamos lá? Especificativo. Aposto, especificativo. Especifica um termo da oração. Exemplo. A aluna Joana continua.
Aqui não é um se, gente. Deixa eu tirar. É nos surpreender? Deixa eu tirar aqui. Continua a nos surpreender. É qualquer aluna? Não. Qual é o termo que ela está especificando? Ó, Joana, a aluna, continua a nos surpreender. A avenida é qualquer avenida? Não. Não. Qual é a avenida? Paulista. Paulista. Avenida Paulista. Então, aqui, ó, eu tenho Joana, que está especificando o termo aluna, e eu tenho Paulista, que está especificando a avenida. Certo? Certo. Esse daqui é um que a gente mais vai utilizar, entre vírgulas e essas especificações. E por último, aposto de oração. Aposto de oração consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos. Os bolos ficaram lindos e saborosos, fruto da sua técnica e dedicação. Eles ficaram lindos e saborosos porque você tem técnica e dedicação. Essa oração, essa segunda aqui, depende sintaticamente do entendimento dessa primeira. Os bolos só ficaram lindos e saborosos porque você tem técnica e dedicação. É fruto, é resultado da sua técnica e dedicação. Vocês precisam reconhecer esse tipo de aposto, mas nas nossas orações, eles não são tão especificados quando a gente vai colocar como exemplo de atividade, tá? Mas se eu colocar, vocês têm que lembrar. Um termo depende sintaticamente de sentido do outro. É uma função da primeira oração. Certo? Certinho. No último exemplo desse daqui, as coisas correram mal. Desfecho inevitável. Seria inevitável um desfecho ruim, porque elas começaram já correndo mal. Então, aqui, ó, desfecho inevitável depende do entendimento do primeiro termo da oração, da primeira oração mencionada. As coisas correram mal, desfecho inevitável. Certo? Certo. Deixa eu olhar bem aqui se eu coloquei a agenda logo depois desse, mas a gente tem mais uma aulinha. Colocou. Eu coloquei lá na plataforma também. Peraí. A gente vai parar aqui para não ficar no meio da explicação, porque tem só um minutinho. Aí na próxima aula a gente vai concluir, que a gente vai para o vocativo. Certo? Certo. Pois então tá terminando. Menos de um minuto. Aí a gente volta para concluir essa parte de vocativo agora, tá? Tá. Tá bom. Beijo.